Olá, tudo bem com vocês? Essa é a aula do Projeto de Vida. Essa é a aula 2 e o tema é Minha Bandeira. Vamos começar? Essa aula faz parte, então, da segunda quinzena do segundo semestre de 2020. Então, ela faz parte do REAMP, do Regime Especial de Aula não Presenciais, e tem as professoras André Cristina, Elismar Maria e Renata Barbosa. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Reconhecer o seu corpo, valores e sentimentos, desenvolver confiança em si mesmo e sentir-se bem em relação a si mesmo e em relação aos outros, levar os estudantes a refletir sobre a sua relação consigo mesmo por meio da autoavaliação e do autoconhecimento. Nós vamos começar então a nossa aula refletindo um pouquinho com a letra da música A Sombra, da cantora Pitty. Eu não vou passar a letra aqui para vocês por uma questão de direitos autorais, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ouvir. Para que dissimular? Se ela me segue aonde quer que eu vá, melhor encarar e aprender com ela a caminhar. Não vou mais negar, por todo o caminho a minha sombra está. Eu quero saber me querer, com toda a beleza e abominação. Que há em mim, isso nunca se desfaz. E quanto a desejo, não há paz. Isso nunca se desfaz. E quanto a desejo, não há paz. Eu quero saber-me. Então, a letra dessa música, ela fala sobre a sombra, né? Ela me segue aonde quer que eu vá. E eu quero entender isso que há em mim, né? Que ela fala aqui com toda a beleza e abominação. E quanto a desejo, não há paz, né? Não há paz, quando eu desejo a sombra, tem um conflito aí relacionado com essa questão da sombra. A sombra, então, ela vai ter dois aspectos nessa música, né? Que ela pode significar tanto o lado obscuro, as coisas que você não quer que as pessoas vejam, né? Seus defeitos, né? Aquilo que você não quer que apareça para a sociedade, quanto significar uma vida projetada naquilo que as pessoas querem, uma vida falsa, uma vida para agradar as outras pessoas. E esses dois conceitos, eles estão relacionados com a sua autoestima, a sua autoimagem e a sua autoaceitação. E elas têm relação com a relação que você tem consigo mesma e com a relação que você tem com as outras pessoas, com os relacionamentos que você tem na sociedade. Esse quadro aqui se chama A Sombra, né? É um quadro que tem lá no Palácio do Planalto. E aqui você vê, né, uma mulher aqui, né, na frente e a sombra atrás dela, né? Que significa, né, pode ter significado do lado mal, né, do lado obscuro das pessoas. Nós vamos começar então com a definição do que é autoimagem. Olha essas figuras aqui. Nós temos então um gatinho que se vê um leão e um leão que se vê um gatinho. Então os dois têm conceitos diferentes de autoimagem. Um se vê muito maior, né, do que ele é, e outro se vê muito menor do que aquilo que ele é, né? Capacidade completamente diferente daquilo que ele tem. Segundo Nathanael Braden, que é um psicólogo, ele diz que autoimagem é quem ou que nós pensamos ser, nossos traços físicos e psicológicos, nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. Autoimagem é como você se vê do ponto de vista físico, né? Emocional, social, cognitivo e em todos os papéis que você exerce. Essa sua autoimagem pode ser positiva, pode ser negativa. Então, é como você se vê nos seus relacionamentos, como você se vê como filha, como você se vê como mãe, né? Como você se vê como irmãos. Essa é a parte da autoimagem, ok? Então, fisicamente, como você é fisicamente, bonito, feio, alto, gordo, baixo, magro. Emocional, se você lida bem com as suas emoções ou não. Social, se você cumpre o seu papel, né, de cidadania, se você tem bons relacionamentos com as pessoas. Cognitivo, se você é bom para aprender, se você não consegue aprender, se você é bom em matemática, se você é bom em química, em física, se você não é bom em nenhuma dessas disciplinas e etc. É como você se vê nos papéis que você exerce na sociedade, tá? Autoaceitação é a parte de você gostar de si mesmo e daquilo que você sabe que você tem, né? Se autoaceitar. Então, você pode ter características e você aceitar essas características em você, mas não quer dizer estagnar, né? Então, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Aquela música Gabriela. Não é isso. É você entender quem você é, se aceitar da forma que você é e entender onde que você pode mudar para ser mais feliz, né?
ser feliz com o que você tem e melhorar aquilo que você acha que tem que ser melhorado. É você se aceitar, tá? É o primeiro passo para você mudar aquilo que você quiser em si mesmo. Você começa pela autoaceitação, pela autoavaliação. Não é autojulgamento, é autoavaliação, tá? É bem diferente. Então, o que seria a diferença entre autoavaliação e autojulgamento, né? Você se julgar, você julgar que você nunca vai conseguir, que você nunca vai ter, que você nunca vai ser, né? Então, isso é julgamento. A avaliação é você entender quem você é e, a partir daquilo ali, tirar suas conclusões, né? Se você quer mudar ou não, se isso te interessa ou não e etc. Então, você pode aceitar seu corpo como é, seu biotipo, né? Eu, por exemplo, nunca vou ter 1,70 m na minha vida, gostaria, mas não terei, né? Então, eu tenho que aceitar e entender que nunca será como as outras pessoas, porque ninguém é igual a ninguém, que você não precisa ser padrão para agradar as outras pessoas, né? Você tem que ser feliz com quem você representa para si mesmo. Entender que às vezes, né, eu brinco com vocês, dizer que a vida não é justa, né? Que uma pessoa magra, né, pode comer 5 quilos de comida e engordar 2 gramas, né? Eu posso comer 2 gramas de comida e engordar 5 quilos. Então, eu tenho que ter um esforço muito maior que as outras pessoas, porque meu metabolismo é diferente das outras. Então, eu tenho que aceitar isso daí, né? Entender que a vida não é justa. Assim como tem pessoas que aprendem matemática muito rapidamente, outras não. Demora um tempo. Então, você tem que entender quem é você nesse contexto e entender que para você as coisas são diferentes, né? A vida não é justa, a vida não é igual para todas, né? Cada pessoa tem um contexto diferente. E a gente vai ficar sofrendo, né? Se martirizando, se vitimizando? Não. Você vai correr atrás daquilo que você quer, né? Melhorar o que você pode ser melhorado e aceitar aquilo que não dá para ser mudado, ok? O que é autoestima? É quanto você considera de si mesmo, né? Autoestima é aquilo que você sente por você mesmo. É o sentimento que você tem ao se autoavaliar, a fazer uma autoavaliação. Ele não é esse sentimento de superioridade, não é sentimento de orgulho, não é narcisismo, né? Não é você se sentir superior às outras pessoas. Ela refere ao sentimento que você tem ao se analisar, né? Você é uma vencedora, né? Você se olha no espelho e fala, nossa, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa realizada, nossa, você tem tanto potencial nessa vida. Ou você é uma pessoa que se autodeprecia, né? Que não gosta do que vê, que não gosta de quem você é. Então, a autoestima fala disso. Então, ela tem relação direta com a sua autoimagem e com a sua autoaceitação. Se você tem uma autoimagem positiva, a sua autoestima vai ser positiva. Se você tem uma autoaceitação negativa, também a sua autoestima será negativa. Então, ela tem relação direta com a autoaceitação e com a autoimagem. Como que a gente faz, então, para buscar o lado positivo? Então, a autoimagem, a autoaceitação e a autoestima, ela pode ser negativa, né? Ela pode ter um lado negativo. Isso vai influenciar na forma como você tem os seus relacionamentos e na condução da sua vida. Se você se acha incapaz, você vai agir como incapaz. Se você acha que as outras pessoas estão te julgando, você vai agir como se as outras pessoas estivessem se julgando, né? Você já viu? Esse dia eu estava assistindo um reality show que chama Mestre do Sabor? Não é Mestre do Sabor, não. É Top Chef da Record. E lá tem uma moça, né, que ela o tempo todo tem aquela mania de perseguição. Ela acha que as pessoas estão perseguindo ela o tempo todo e você não vê, né? Então aquilo é uma coisa que está na cabeça dela e ela age como se todo mundo estivesse contra ela. Então isso é algo que está na mente da pessoa, né? As pessoas tímidas têm muito isso, de achar que as pessoas estão julgando ela o tempo todo e ela age assim, né? Ela entra numa concha para não se mostrar porque tem medo do julgamento das outras pessoas. Então isso ela pode te levar a anular sua identidade, a ser uma pessoa insegura, a ser uma pessoa tímida, a não desenvolver os seus potenciais porque você tem medo de errar, porque você se considera incapaz de fazer aquilo, né? E até pode te causar doenças relacionadas à identidade, crise do pânico, depressão, ansiedade. Tudo isso causa porque você, na sua mente, né, você cria uma série de realidades paralelas que não necessariamente existem, que estão na sua mente. E isso vai te causando doenças psicossomáticas, né? Que pode até no seu corpo. As pessoas que arrancam cabelo, as pessoas que ficam nervosas, ansiosas, estressadas o tempo todo, porque tem crenças limitantes, porque tem pensamentos errados sobre si mesmo.
E na adolescência, que é a parte que vocês estão passando, é muito comum que vocês tenham que se encaixar em algum tipo de grupo. E a pessoa, né, que não se encaixa em algum grupo específico, às vezes ela acaba se anulando para poder fazer parte daquele grupo, né? E isso vai desenvolver em você também a viver, como a gente falou, na sombra, né, para agradar as outras pessoas. Na minha época, por exemplo, de faculdade, né, quando eu fui prestar vestibular, que na minha época não era ENEM, era vestibular, existia muito assim aquela coisa de você prestar vestibular até hoje tem, né, nas carreiras que são mais visadas, que é o direito, que é a medicina, e isso deixava os jovens assim, né, buscando uma coisa que não necessariamente era algo que eles queriam, mas era algo que estava na moda, que era bem visto e etc. Então, não se engane, né, todos nós temos defeitos, todos. Até a pessoa que você acha mais perfeita do mundo, ela tem defeitos, tá? Ela erra, ela vai, né, às vezes pisar na bola. Todo mundo tem erros. E todos nós podemos ter momentos de timidez, de vergonha, de insegurança, se achar menor, se achar inferior, achar que se expôs demais, né, numa determinada situação. E se todos nós compartilhamos desses mesmos sentimentos, não há por que se sentir inferior, né? Por que você vai se sentir inferior aos outros se todo mundo compartilha desses mesmos sentimentos? Todo mundo tem medo de se expor, de passar, né, vergonha, de se expor ao ridículo, de ser julgado. Então, ninguém é inferior aos outros. Então, nós temos que trabalhar essas emoções dentro de nós para nós conquistarmos a nossa inteligência emocional, a saber que aquilo é um momento e que não é uma realidade permanente. Então, eu posso ter um momento de timidez e entender que aquilo não é a realidade permanente, é só aquele momento, né, de vergonha, de timidez, e superando isso pouco a pouco. A imagem que nós temos de nós mesmos vai refletir na nossa autoestima e em nosso comportamento. Uma pessoa que se julga perdedora ou vencedora tenderá a agir daquela forma. A forma como nós nos vemos, nos projeta e sinaliza o amor que cada um tem por si, né? Então, a forma como nós nos vemos, olha o quanto isso é poderoso, né? Assim como a alma vê, assim ela é, né? Tá lá no livro de Salmos, até fala isso. Que a forma como a sua mente se vê, ela vai projetar para o exterior, né? Se você tem vergonha, se você tem medo de ser julgado, se você tem medo de ser exposto, você vai projetar aquele medo para fora, né? Aquela insegurança para o meio externo. Se você se vê, trabalha aquilo na sua mente, né? Pouco a pouco. Eu sei que é difícil a gente falar disso, principalmente para quem é tímido, né? Eu sou uma pessoa tímida e eu tenho trabalhado isso ao longo do tempo, né? Se tornar professora para mim foi um grande passo, né? Estar à frente de uma sala de aula, de várias salas de aula, de várias turmas diferentes, de convívios, de contextos diferentes. Estar agora na internet, né? É algo para mim assim que passo a passo vencendo, né? Vencendo cada dia um passo a mais. E é muito interessante, né? Como aquilo estava na minha mente, né? Aquele medo do julgamento, aquele medo da exposição, é tudo algo que era meu, né? Que estava dentro da minha mente, não necessariamente era o que as pessoas estão pensando. O feito bem feito é melhor que o perfeito. Algumas dicas aí para a gente poder cultivar, né, a nossa autoimagem. Dedique um tempo a você. Trate-se com amor e carinho, né? Você é o principal agente que vai cuidar de si mesmo. Então, trate você mesmo com amor e carinho. Reconheça as suas qualidades, né? Faça uma lista daquilo que você tem de bom. O que você tem de bom em você mesmo? Você é uma boa amiga? Você é uma boa filha? Você é uma boa vizinha? Você é uma boa mãe? Tem alguns adolescentes que são mães aí, né? Você é uma boa irmã? Você é bom em matemática? Você é bom em artes? Você desenha bem? O que você faz de bom? Você canta? Você dança? Alguma qualidade você tem. E todas as vezes que você se sentir inferior às outras pessoas, né, leia isso em voz alta, né? Eu sou carinhosa, eu sou inteligente, eu sou educada, eu sou gentil, né? Fale para você mesmo as suas características. Aí eu vou dar uma tarefinha aí para você de pelo menos 5, né? Faça pelo menos uma lista com 5 qualidades. Aceite o que você não pode mudar, como o seu passado. É muito corriqueiro a gente ficar se lembrando das coisas que aconteceram, a gente ficar martirizando aquilo, revivendo aquilo, se culpando, se julgando por coisas que já aconteceram e que a gente não tem mais poder sobre aquilo, porque o passado está no
passado, você tem poder apenas no agora, no hoje, nesse momento. Nem no hoje à tarde você tem poder sobre isso, você tem poder apenas nesse momento, tá? Aceite o seu passado como ele é e deixe onde ele está, né? No passado. Cuide dos seus pensamentos, cuide da sua saúde mental, né? Não aceite pensamentos negativos sobre você mesmo, sobre as situações que você está vivendo, né? Tem coisas que a gente diz para si mesmo que a gente nunca diria para outra pessoa, né? Se você soubesse o que você diz, você teria coragem de dizer para outra pessoa, falar assim, você é burra, você é incapaz, você é feia, né? Você não vai conseguir nada na vida. Você diria isso para outra pessoa? Se soubesse que a outra pessoa se magoaria com aquilo? Então, por que você diz essas coisas para si mesmo, né? Por que você se magoa? Por que você trata mal a si mesmo? Até ouvi uma psicanalista dizer uma vez, né? A sua criança interior. Então, trate você como uma criança, né? Pegue no colo. Trate você mesmo como uma criança. Doe um tempo para si mesmo, né? Abrace a si mesmo. Acolha os seus sentimentos. Acolha as suas realidades, né? Seja o melhor amigo de si mesmo. E se você não consegue lidar, né, com as circunstâncias, procure ajuda profissional, né? Aqui a gente tem como foco te orientar como um projeto de vida, mas se você entende que essas suas dores, elas estão maiores do que você pode aguentar, então tá na hora de você procurar um profissional que possa te ajudar a entender isso, né? A vencer essas situações na sua vida, seja de uma timidez extrema, seja de uma angústia que não passa, seja de uma autoimagem muito negativa. Então, não despreze a sua saúde emocional, né? Se você tivesse com o braço quebrado, você procuraria, né, um ortopedista, né? Você iria curar, né? Você iria engessar, cuidar, ficar em repouso, não mexer com o braço até que ele se curasse. Mas quando as dores são emocionais, o que você faz, né? Ignora, deixa pra lá. Assim como o braço pode ficar torto, a sua saúde emocional também pode ficar, né, com sequelas, com problemas. Então, procure ajuda profissional, né? É muito importante. Não é vergonha, né? Não é problema nenhum. É você entender que você precisa de ajuda naquele momento, tá bom? E aqui eu coloquei um texto, né, da Brené Brown, que ela tem alguns livros que falam sobre essa questão da exposição. Então, ela tem um livro que chama A Arte da Imperfeição, e o outro eu não lembro mais o nome do outro, mas tem a ver com essa parte de insegurança, de vergonha, né? E eu vou deixar aqui para vocês, né? Todos sentimos vergonhas. Ela colocou aqui todos, né? Todos nós sentimos vergonhas. Da pessoa mais desinibida, que faz gracinha o tempo todo na sala de aula, ela tem momentos de vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós, mas se não nos reconciliarmos com a nossa vergonha, com os nossos conflitos, nós começaremos a acreditar que há algo de errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e, pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis e, para isso, temos que aprender a lidar com a vergonha. Brené Brown. Então, lidar com a vergonha e com a insegurança. Assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar a nossa vulnerabilidade é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. Quando você desiste, né, quando você desiste em função da sua vergonha e da sua insegurança, você também está desistindo de uma série de outras coisas que você poderia viver, né? Então, cabe aí você pesar, né? Eu não estou aqui falando para você se expor de uma forma desenfreada, né? Mas eu estou falando aqui daquilo que você está abrindo mão por conta de coisas que só existem na sua cabeça, né? De coisas boas para a sua vida, como falar em público, como, né, pensar numa entrevista de emprego, de pensar numa profissão que você acha que nunca poderia ter simplesmente por timidez, por insegurança e por vergonha. Eu vou dar uma sugestão de filmes para vocês aqui que se chama Sexy por Acidente. Então, ela é a Amy Schumer, né, que é a atriz, ela é muito insegura com o próprio corpo. Então, ela sonha em ter um corpo padrão, né, bonito, e ela é acima do peso, né. Um certo dia ela vai e bate a cabeça fazendo uma aula de spinning, né, de bicicleta. Ela bate a cabeça, na hora que ela acorda, ela se vê como ela sempre quis ser, um corpo, mas nada mudou por fora, só na cabeça dela. E aí ela tem várias situações de vergonha alheia nesse filme, ela é muito engraçado. Eu não sei se ele tem, acho que tem no Prime Video, mas eu já vi no YouTube. Então, se você vai pesquisar aí no YouTube, tem esse filme no YouTube.
É muito engraçado, né? E ela passa a ter uma vida diferente baseado naquilo que ela está vendo, a partir da autoimagem que ela constrói de si mesma. E eu quero perguntar para você, né? E se você tivesse todas as condições possíveis, perfeitas, para fazer o que você acha que seria perfeito para você, como você agiria se tudo fosse perfeito na sua vida? É isso que nós temos que pensar, né? Se tudo tivesse perfeito, como eu agiria? Então, uma sugestão de filmes para vocês pensarem, né? Quem assistir depois vem conversar comigo o que achou do filme. E a nossa atividade da semana é para você pensar um pouquinho sobre o que é a sombra, né? O que é a sombra, né? Quais são as coisas que você tem medo de expor, tem vergonha de expor, né? O que essa sombra revela sobre você? Né, essa vida projetada no que as outras pessoas querem, no que sua mãe quer que você faça, no que seu namorado quer que você faça, né, que você seja. É muito comum a gente, quando está no relacionamento, a gente se projetar naquilo que a pessoa quer que a gente seja, né? Aquela pessoa gosta de futebol, então vou aprender futebol. Essas coisas, né, que a gente sabe. Somente as mulheres têm isso, né? Como você se relaciona com essa sua parte, né, com a sua sombra? Quais segredos a sua sombra conhece? Eu quero que você reflita sobre essas perguntas que eu fiz, essas e outras questões que foram abordadas nessa aula, e que você faça uma redação para mim com 20 linhas, discorrendo sobre o que a sua sombra sabe sobre você, ok? Muito obrigada, então. Vou deixar aqui alguns links para você saber mais, onde eu tirei algumas ideias aqui, né? Caso você queira se aprofundar no assunto. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço a atenção e até a próxima aula.